Boa noite, galera. Oi, oi. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou com uma convidada muito especial e com um tema incrível que um monte de gente já mandou, um monte de felicidade ali, falando: ai, que bom que você vai falar de alimentação, de toda essa parte das dificuldades das nossas crianças, porque a gente está vendo muito se falar hoje, né, em seletividade alimentar e tudo mais. E aí a gente fica muito feliz porque é uma área que, apesar de eu ser fono, é uma área que não é a minha atuação direta, então eu tenho leves conhecimentos de uma forma geral, então é muito bom ter você hoje, Sabrina, para poder ajudar a Obrigada. galera e aprender um pouquinho. Eu queria que você se apresentasse para a gente começar e contasse um pouquinho da sua atuação hoje em dia. Então, um prazer. Obrigada pelo convite. É sempre muito interessante vir falar sobre esse tema. Eu sou a Sabrina, eu sou fonoaudióloga, eu sou seletiva alimentar, então trabalho aí com seletividade também, dificuldades alimentares, em diversos casos, entre eles uma população que a gente sabe que tem bastante comorbidade, que é a população dentro do espectro, né, do autismo. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa população e essa comorbidade que é a questão alimentar. Ótimo. Gente, eu queria deixar aberto para vocês fazerem perguntas, qualquer dúvida. Hoje a gente está bem livre, assim, a gente queria entender um pouquinho sobre seletividade alimentar. E aí eu já vou fazer umas perguntas que sempre vem aquela dúvida no consultório, quando a gente está realizando algumas avaliações, que é, ai, meu filho não come verdura. Ele é seletivo? Ah, não, ele só não come fruta. Ele tem uma seletividade, ele não come fruta, sabe? Então eu queria entender assim, o que é seletividade? Qual criança, quem vai se encaixar neste possível diagnóstico aí de A seletividade? gente tem uma série de critérios que precisam ser atendidos para uma criança estar dentro de um quadro de seletividade alimentar ou de um quadro de distúrbio alimentar pediátrico, tá? Então, numa ordem para facilitar a compreensão de prognósticos mais lentos, a gente tem as crianças dentro das dificuldades alimentares, ali do distúrbio alimentar pediátrico, como crianças que vão demorar mais para ter alimentos inseridos, seguidos de crianças que têm uma seletividade alimentar, e para isso a gente precisa ter uma tríade, tá? Que é desinteresse por alimentos, que é recusa de alimentos, que é a parte da neofobia alimentar, tá? Então eu preciso ter uma série de coisas para se enquadrar aí e uma quantidade mínima ali de alimentos. E a gente também tem as crianças, que aí é mais fácil, né? Que tem só uma recusa a algum grupo específico, tá? Como frutas, legumes e verduras. Muitas vezes essas crianças comem uma quantidade de alimentos bastante elevada, mas não conseguem comer ou essas categorias ou uma dessas categorias, tá? Então a gente tem sim critérios para a gente colocar a criança dentro desses diagnósticos. Contudo, Mi, a terapia alimentar ela não vai ser tão diferente dentro de cada um dos diagnósticos. O que diferencia mesmo é o prognóstico do caso. Então, uma criança com recusa vai andar muito mais rápido que uma criança com dificuldades alimentares. Isso é importante a gente saber assim, porque às vezes, ah tá, mas ela come vários alimentos, é específico num grupo ali. E aí, se o tratamento, né, a intervenção mudaria bastante para isso, então Não. não, né? A única questão é essa mesmo, vai ser muito mais rápido, né? Porque a criança já tem uma boa relação, provavelmente ela tem alguma questão ali que impede ela comer esses grupos alimentares que são mais heterogêneos, e aí a gente precisa trabalhar. Mas um ponto importante a ser colocado é que não se espera que uma criança não coma um grupo alimentar. Então, assim, a gente sempre espera que a criança vá ter preferências, né? Então, ela vai gostar mais de uma fruta, ela vai gostar mais de certo legume. Agora, fazer exclusão de categorias inteiras não é esperado para nenhuma criança, tá? Não existe fase que se passe por isso. E vamos lá. Quem é o responsável no tratamento, né? Qual profissional que está envolvido no tratamento, né, dessa terapia alimentar dessa A criança? primeira coisa que a gente precisa ter noção, assim, ter como informação, é que a gente não tem uma regulamentação.
Então, terapia alimentar pode ser feita por qualquer pessoa, tá? Qualquer profissional que entenda de alimentação. Então, pode ser feito por profissionais da área da TO, da psico, da Nutri, qualquer área pode atuar dentro da alimentação. Isto é um fato. Outro fato é que, normalmente, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com essas crianças. Porque quando a gente olha uma criança com seletividade, uma criança com DAP, que é o distúrbio alimentar pediátrico, normalmente ela vai ter mais de um sistema influenciando essa recusa, mais de um sistema dificultando essa relação. E quando a gente tem mais de um sistema, normalmente a gente vai precisar também de mais profissionais para seguir o caso e ter boas colheitas, né? Ter um bom prognóstico. Então, a gente pode ter nas equipes, né? A equipe básica ali, Nutri, Fono, TO, Psico. A gente pode ter equipes auxiliares, né? Gastropediatra, alergologista, fisioterapeuta, a depender do caso. Então, realmente é bastante individual essa indicação. Eu acho legal falar isso porque, às vezes, uma coisa que eu falo sempre, até por conta do modelo Denver, é assim, se dentro da estimulação abrangente a gente não conseguiu evolução específica em determinada área, os profissionais que vão ter que acompanhar essa criança, né, de um para um ali, concomitante à abordagem abrangente, são profissionais que precisam ser especialistas. Exato. Então, independe, né, não é bem independe, mas é muito importante a gente entender que naquele momento e pelo grau de dificuldade daquela criança em processo de alimentação, é muito importante o profissional entender de alimentação. Então, não é qualquer fono que vai pegar uma criança e, ai, que linda, tá comendo tudo. Ah, não, vai para Nutri. Não, então tem uma Nutri que trabalha com adulto, enfim. Não, ótimo, vai adiantar. E o que eu queria que você contasse um pouquinho disso. Para os pais, né, principalmente, que perguntar quem que eu procuro. Procure um bom profissional. Então, se você quer ir na mão de um bom profissional, seja ele nutricionista, seja ele psicólogo, seja ele terapeuta ocupacional, ele vai saber encaminhar adequadamente o caso, tá? Então, um bom profissional vai conseguir olhar, vai conseguir avaliar e vai conseguir fazer encaminhamentos adequados. Perfeito. Se você cair na mão de um bom profissional e, se caso precisar de um fonoaudiólogo, com certeza essa pessoa vai passar a informação de que isso é necessário. Isso mesmo, porque a gente fala que esses tratamentos muito específicos, até de autismo também, especificamente do fonoaudiólogo, né? Eles não veem isso na faculdade. Então, são formações posteriores. Então, não adianta você chegar naquele profissional recém-formado, um profissional generalista, que ele não vai ter a menor ideia de onde começar. A gente tem um outro problema quando a gente fala sobre as recusas aí, né? Seletividade, distúrbio alimentar pediátrico. A gente tem muito cultural algumas coisas. Perdão. A frescura? A frescura, a que deixa passar fome, dá um abridor de apetite, é só brincar com o alimento. Então, nós temos culturalmente esses mitos que atrapalham a terapia alimentar e que, quando a gente tem pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, um conhecimento basal, muito provavelmente a gente vai ter uma relação prejudicada. Eu costumo falar que nenhuma terapia é melhor do que uma terapia ruim, no caso de alimentação, em que envolve recusa. E aí a criança, quando chega para o profissional especializado, já está com um monte de coisas já de outros profissionais de trauma, um monte de experiência. Eu falo assim que 100% dos pais de crianças que têm alguma questão alimentar passaram por orientações do deixar passar fome. Essa criança só não passou fome se esses pais não tiveram coragem, porque orientados eles já foram. E é tão difícil, né? Porque tipo, de serviço, porque aí quando chega para você já está com aquela coisa bem mais cultural, social, envolvida de traumas e tudo, do que a real dificuldade da criança em si. Então, você tem que trabalhar com
todos os elementos ali para desmistificar muitas coisas em relação ao tratamento e à evolução da criança do que a real dificuldade que essa criança tem, né? Tá. Isso é bem complicado. Bem, outra questão é essa decisão de quais profissionais vão fazer parte vão depender muito da questão também, o que eu vejo? Muito da questão de onde é a origem e quais são os sintomas que essa criança aparece. Então, eu lembro que veio uma criança pequenininha para mim, para avaliação de TEA, porque tinha todas umas questões de seletividade alimentar, era a questão maior. E aí, para ver se tinha TEA e tal. Eu falei assim, olha, até agora não tem nenhum sinal de autismo. E a criança estava a ponto de usar sonda, assim, por uma questão super severa. Eu falei assim, olha, eu trabalho com autismo, então eu vou te encaminhar para profissionais que possam te ajudar, porque não serei eu que vou fazer esse trabalho. E aí, a mãe falando, Michele, mas e agora? Porque ela não tinha uma condição e tudo, e a gente sabe que, infelizmente, esses profissionais especializados, eles dificilmente vão atender o plano de saúde. Sim. E aí, os que eu indiquei, que eu conheço, que eu tenho segurança de indicar, eles não trabalham com plano de saúde. E aí, ela falou assim, Michele, os que você indicou não atendem plano de saúde. Então, eu preciso ir na TO, na Nutri, na Fono, nos 3 que você indicou. Eu falei assim, então, o ideal é que ela tivesse esse acompanhamento, né, interdisciplinar. Exato. Mas ela falou assim, você pode ver as prioridades? Eu falei assim, então vamos tentar ajudar, eu vou tentar te ajudar em relação a isso. E a gente lembra que assim, naquele momento a gente não via questões sensoriais tão claras que pudessem estar refletindo tanto na questão, né, corporal como um todo e tudo. Então, assim, bem, então vamos primeiro para Fono e Nutri, e aí vai lá, conversa com elas, deixa elas iniciarem, que eu tenho certeza que se for necessário ter antes de alguma delas, elas vão estar bem tranquilas em relação a falar isso para você. Porque uma hora ou outra eu sei que não pode não estar no momento, naquele momento, mas uma hora ou outra essa criança vai ter que passar, né, pela fome. Enfim. E assim, o que é importante da gente entender? Existem estudos já mostrando isso da população em geral, tá? Que tem questões alimentares, que a gente tem quase 90% de comorbidade com questões sensoriais. Então, a grande maioria das crianças que não comem tem questões sensoriais associadas e mais de 80% questões oromotoras. Então, a gente vai precisar falar com esses profissionais. Só que um ponto importantíssimo é que a gente está trabalhando com alimento. Então, se a gente trabalha com alimento, a gente não pode deixar de passar com a nutricionista. Porque é ela que vai conseguir orientar, inclusive, a equipe, como fazer essa expansão, por onde começar, tá? E a gente está lidando também com o emocional. Porque é uma criança que ouve todos os dias que ela é chata para comer, ouve todos os dias que ela não come isso, não come aquilo, às vezes ela nem consegue responder por ela, porque se alguém pergunta alguma coisa, o adulto já intervém, já fala, olha, não come, não gosta, ele não come nada, ele não prova nada. Então, já vai ter uma parte emocional. Então, realmente, os casos de alimentação são complexos. Eu falo assim, que eu gostaria muito que fosse frescura. Porque a frescura se resolve muito fácil. Pronto, é isso mesmo. E assim, e como é que você vê essa realidade desse atendimento multi, assim, na sua realidade? Ai, Michele, olha, as crianças precisam de fono, TO, psico, nutri, na sua rede. Isso normalmente como é que é a relação, né, de troca entre vocês? Hoje a gente Pronto, vive, Michele, numa realidade muito paralela, tá? Então, assim, a clínica hoje aqui, a gente fica no interior de São Paulo, né, em Ribeirão Preto. Nós somos referência em alimentação. Então, normalmente, quando os pais nos procuram, eles já nos procuram sabendo que as indicações vão ser feitas e que normalmente a gente só faz esses acompanhamentos quando a gente consegue todos esses segmentos. Tá? Sendo na clínica ou não, porque a gente também trabalha com equipes externas sem problema nenhum,
tá? Legal. Então, nós vivemos uma realidade muito diferente da grande maioria dos terapeutas alimentares espalhados por aí, tá? Mas um ponto importante que eu sempre gosto de falar, a gente tem algumas questões para a terapia alimentar não dar certo. E a falta de profissionais é uma delas. Então, quando o caso emperra, não evolui, não está indo muito bem, precisa olhar se está tendo o acompanhamento de todos os profissionais que são necessários. Porque se falta um profissional, por exemplo, falta TO, e a criança tem uma questão sensorial, vai sim travar a sua terapia alimentar, vai sim travar o seu avanço terapêutico por conta de faltar um profissional. Então, às vezes, a gente precisa adequar a realidade financeira da família e ver qual profissional é mais urgente naquele momento. Porque são muitos profissionais envolvidos. E é bem o que você falou, às vezes a gente não vai ver a evolução que a gente deseja, né? O que estaria tendo se tivesse todos aqueles profissionais envolvidos. Sim. E a gente vai ter uma limitação. Porque é difícil, porque realmente envolve muitos profissionais. E nem sempre a família vai ter condição de ter todos esses, né? Muito Acho que a Cris perguntou aqui para cima se os pais podem ajudar em alguma coisa na terapia alimentar, né? Eu acho que a primeira questão é entender que não é fácil, não vai passar e que precisa de ajuda. Acho que esse é o primeiro ponto, que a família entendendo isso já vai ajudar absurdamente essa criança procurando a terapia adequada, tá? Em segundo ponto, é a gente deixar um pouco de lado esses mitos, né? Essa forma que a gente cresceu. Eu falo que eu cresci matando crianças na África, porque eu não comia, e a minha mãe falava assim, Sabrina, mas tem comida na mesa. Se você não comer, olha, tem criança morrendo de fome. Eu tinha muito pouco tempo de vida, assim, né? Então, assim, eu não conseguia elaborar sobre isso. É óbvio que antigamente, quando eu era uma pequena Sabrina, não existia ali, né, todas as ferramentas que a gente entende hoje, né, tudo que a gente tem disponível. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E entender que a alimentação é reforçador intrínseco. Então, a gente trabalha para comer, a gente comemora comendo. Se a gente vai em algum tipo de festividade, envolve comida, é prazer. tá? Prazeroso, né? É um prazer real ali, tem que Muitas vezes envolver. a gente se acolhe com uma comida que a gente gosta. Então, precisa ser passado isso para a criança. A criança, dentro de um quadro de recusa alimentar, seja ele seletividade, seja ele distúrbio alimentar pediátrico, ela não sente isso. Então, a gente precisa ensinar essas relações, modificar essas relações que até hoje é ruim, para relações boas. E por que essas relações são ruins? Essa criança não está preparada para receber esse alimento. Então, muitas vezes, os sistemas delas não estão adequados. E aí, quando cai um alimento na boca, ele é aversivo. Então, você deixa de construir boas relações. Então, a ideia da terapia alimentar, o objetivo principal dela é construir boas relações, é modificar a relação que essa criança tem com o alimento. Perfeito. E aí, falando também dessa questão, né, familiar ali, da participação, eu vou contar uma historinha, assim, que tem vários anos que aconteceu, mas que eu acho muito importante, até porque o alimento, né, o alimento, se alimentar e tudo, ele é social e ele é aprendido, né? São rotinas, são situações que acontecem rotineiramente, como é que fala que eu posso falar? São questões sociais aprendidas ali. Então, a partir do momento que você exclui essa criança de participar daquele momento de interação familiar, ele não vai entender, né? Ele não vai entender esse movimento todo que tem café da manhã, né? No Brasil falando café da manhã, aí tem o almoço com a família sentada na mesa e o jantar, que, né? Às vezes em lugares é lanche, em outros lugares é uma comida também, tudo. Então, se a gente não insere, deixa essa criança ou dá comida para essa criança em outro momento, sem ser aquele momento que estão todos à mesa, essa criança vai ter até uma dificuldade de perceber dessa questão dessa relação social ali. E aí eu tinha uma família que essa criança era alimentada pela babá na cozinha, no cadeirão, na cozinha, em um momento oposto à alimentação dos pais.
E era muito aversivo para essa criança o momento da alimentação, porque ela saía da brincadeira, né? Ela estava brincando, e aí elas tiravam ela dessa brincadeira, colocavam ela sentada, só ela e a babá, em outro ambiente, e ela era alimentada. Aí eu perguntei, ela vê alguém comendo? Não, né? Porque não tem ninguém, tem a babá, mas a babá não come na hora que tá dando comida para ela. Eu falei assim, tipo, sabe? Como é que ela não vê as pessoas se alimentando? Porque também é um processo imitativo, então ela precisa ver. E a gente vê muito isso, né? Que às vezes o isolamento ali de tirar essa criança desse ambiente. Ah, mas é porque ela não para na cadeira. Mas ter filho é isso, né? Tipo, não vai parar mesmo, vai, volta e tal, mas ela vai estar ali vendo em algum momento. A gente brinca assim que, não, depois que tem filho você não come direito. Mas não come mesmo. A gente brinca, tipo, quem é que vai comer primeiro? A mãe, o pai, a criança, para depois dar. Mas é importante ele estar ali naquele momento, né? Para não retirar essa pessoa desse momento. Tem um estudo que eu gosto bastante de falar com os pais, mostrar para os pais, em que eles separaram crianças que não têm questões alimentares, mas separaram em 3 grupos. No primeiro grupo, só sentava a criança comendo e uma pessoa na frente, né? O pesquisador na frente. No segundo grupo, o pesquisador comia junto, mas comia um cereal diferente. E no terceiro grupo, o pesquisador comia o mesmo cereal que a criança. E quais foram os resultados que foram encontrados? As crianças do terceiro grupo, em que o adulto comia a mesma comida que elas comiam mais alimentos, mais vezes em menos tempo. Então, o modelo é extremamente importante. E socialmente, a gente vai para a exclusão. Então, a gente pensa, a criança não consegue sentar à mesa porque ela não aguenta o cheiro. Então vamos pôr ela numa mesinha à parte. A criança não consegue sentar à mesa porque ela não consegue ficar sentada. Então vamos sair correndo atrás dessa criança para dar comida para ela. E muitas vezes a gente utiliza ferramentas que não são tão adequadas. E essas ferramentas elas vão prejudicar mais essas relações do que facilitar. Concordo. É bem isso. E são milhões de possibilidades, né? Que você falou, não senta à mesa, não consegue o cheiro, não consegue olhar para aquele alimento e tudo mais. Então é tudo uma situação complicada. A Lígia, quando a criança entra numa espécie de hiperfoco alimentar, é considerado seletividade? Meu filho fica viciado em um alimento, só quer comer ele todo dia. Está há 4 meses comendo só cuscuz. Lígia, é assim, se seu filho come outras coisas e come cuscuz, tá tudo bem. Ele é só simplesmente amou o cuscuz e tá tudo bem. Agora, se ele passa a comer só um alimento e exclui todos os outros, isso é indicativo de distúrbios alimentares, tá? Então precisa de tratamento, precisa de avaliação. E aí, se for esse o caso, tá? Se ele estiver só comendo cuscuz mesmo, tiver excluído a grande maioria dos outros alimentos, isso a gente chama de food jags. São alimentos em que a criança aprende a comer e ela vai manter esse alimento no cardápio até ela enjoar. Existem casos bastante severos de alimentação em que a criança come um alimento por vez. E normalmente esses casos estão relacionados com questões motoras, com questões sensoriais, tá? Então essa criança aprende a entender como que ela vai comer aquele alimento e ela passa a comer aquele alimento apenas até ela enjoar, porque chega uma hora que muitas vezes enjoa. E aí ela troca e aprende um novo alimento. E é importante a gente entender aqui, porque muitas vezes a gente vai comendo e a gente não percebe, né? Mas quando a gente, por exemplo, coloca uma maçã na boca, a gente tem uma série de texturas que a gente precisa lidar. E a gente não come a maçã da mesma forma, ela inteira. Por quê? Porque o suco vai sair, vou ter que fazer alguma coisa com aquele suco. A polpa, eu vou precisar mastigar ela de um tanto e organizar de um tanto. A casca vai ser processada de outra forma. Então, comer é complexo. E aqui eu nem coloquei a questão de você ver a maçã, de você sentir o cheiro da maçã, você sentir o gosto da maçã, de você organizar a maçã dentro da boca. Então, comer é complexo.
Quando eu tenho esse padrão de repetição, normalmente indica que essa criança tem dificuldades em administrar esses padrões. Então, é aquela criança que come o cuscuz, porque o cuscuz é igual, a criança que come o macarrão sem molho, a maçã sem casca, porque isso facilita esses padrões. E até a manipulação, igual você falou, intraoral, né? Porque pensando na maçã, a casca não vai ficar pronta para você deglutir no mesmo momento que né, a polpa e tudo mais. Então, é um processo totalmente diferente mesmo. E muitas crianças vão ter dificuldade, né, de coordenar todo esse processo. E aí até uma questão de não só, não talvez envolvido em tônus, mas de mobilidade, coordenação Tem toda, né? várias questões que estão influenciando nisso, né? Tem a parte da coordenação, tem a parte muscular, tem a parte sensorial. Então, Legal. tudo isso vai envolver ali essa administração de diferentes texturas dentro da sua boca. Tem criança que não dá conta disso, tá? Não consegue administrar diferentes texturas, que normalmente é a criança que come macarrão puro, não consegue comer nada com molho, por exemplo. Tá? E a gente conhece vários adultos assim até hoje, né? Adultos que não tiveram um tratamento adequado, que não comem comida misturada. Come várias coisas, mas come tudo separadinho. Passado, é isso mesmo. E a gente observa que eles levam mesmo para a vida adulta. Conta um pouquinho pra gente, Sabrina, do processo, assim, a gente sempre fala, né? O que a gente sempre ouve falar, não, para você introduzir um alimento, primeiro tem o cheiro, tem o toque. Ah, Heitor come super bem, mas quer cuscuz 5 vezes por Acho que o dia. Heitor só gosta muito de cuscuz, viu, Lícia? É, Errado ele não está. falei isso, né? Eu consigo compreender. Eu consigo compreender o Heitor. O cuscuz é muito bom. Quem nunca substituiu uma refeição por um alimento preferido? Sim, exatamente. É todo o processo, assim, né? De uma terapia e de um acompanhamento da seletividade, assim, porque muitas vezes tem esse negócio, ai, é frescura, ai, não pode colocar em série, insiste ou força esse alimento determinado e tudo. E aí, para você só falar um pouquinho para a gente, assim, como é complexo e como é o processo todo até esse alimento chegar na boca, né? Até tudo que essa criança, a gente está falando, né, das crianças, tudo que essas crianças vão ter que superar para colocar aquele pedacinho de, sei lá, mamão, de pera dentro da boca. Eu gosto muito de uma fala da Carla Deliberato, que ela fala que os alimentos têm que virar amigos. Então, quando a gente força uma criança a comer, ela não tem a possibilidade de conhecer aquele alimento e de se tornar amiga daquele alimento. Então, quando a gente está trabalhando a alimentação, a gente vai passar por várias fases até que essa criança crie conforto e habilidade para consumir aquele alimento. Então, às vezes é necessário múltiplas exposições. Exposições vendo outras pessoas comendo, exposições de cheiro, exposições de visual, para que essa criança se sinta confortável e consiga vencer o medo de colocar dentro da boca esse alimento, ainda que esse alimento a gente saiba que vai ser o melhor para ela, que foi pensado para ela. Isso vai existir e a gente precisa, sim, trabalhar nesses passos até que ela consiga chegar ali no comer, tá? É muito legal a gente entender isso para a gente até ser respeitoso, né? Em relação a essas questões com a criança. Tem mais gente perguntando. Tem um aluno que ele não tem 2 anos e ele não come absolutamente nada na escola. Na verdade, ele não coloca na boca a comida, só coloca brinquedo na boca. Muito provavelmente o seu aluno tem uma questão alimentar, tá? Não é normal uma criança não levar alimentos à boca. A gente espera que ela vá levar. Principalmente porque você está falando ali que ele tem uma relação mão-boca boa, né? Ele leva os brinquedos na boca. Então, a gente espera que a criança vá fazer isso com os alimentos. O que pode impedir isso? Experiências ruins. Então, às vezes, essa criança, por exemplo, tá? Não sei se é o caso, viu, Tami? Mas, por exemplo, se a criança tem uma alteração de processamento sensorial e ela não consegue lidar com coisas pastosas.
sensorialmente. Ela consegue até motoramente, mas não consegue sensorialmente. E isso foi forçado por muito tempo, isso foi barganhado por muito tempo. Então, a alimentação não é uma coisa legal para essa criança. E ela perde o desinteresse. Por quê? Porque ela não tem habilidade para lidar com aquilo, ela é forçada a comer aquilo, e isso faz com que ela construa péssimas relações que vão perdurar ali e podem passar para alimentos que não foram os forçados, tá? Quando a gente vai fazer uma seleção, Sabrina, eu estava lembrando, eu fiz algumas aulas, uns cursinhos assim, iniciais, e aí a gente falava muito assim, da importância da escolha desse alimento, que você não vai introduzir qualquer alimento, que você não vai escolher aleatório, hoje vamos trabalhar com isso, amanhã nós vamos com aquele. Até para a família ter consciência, assim, de como vai funcionar um pouquinho dessa estrutura terapêutica, né? De intervenção com essa criança. Isso. Então, assim, a ideia de seleção de alimentos é para facilitar a vida dos terapeutas, da criança e da família, tá? Tem gente que é tão experiente que não vai fazer seleção de alimentos. Ela olha na geladeira e sabe o que trabalhar com a criança. Não é a realidade da grande maioria dos terapeutas alimentares, tá? Então, a ideia é a gente pensar, sim, em qual alimento. Todo alimento pode ser expandido, mas tem alimentos que vão estar mais próximos do comer do que outros. E quais são esses alimentos? São alimentos que são adequados às habilidades dessa criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança ali com questões intraorais sensoriais e ela tem uma hiperresposta para crocantes. Então, crocante cai na boca dela e ela não dá conta. Associada a isso, ela tem uma mastigação péssima, porque ela não foi exposta. Então, eu não posso pensar para essa criança numa pipoca. Não vai ser um alimento agradável dentro da boca dela, porque ela não tem habilidade para lidar com aquilo. Então, eu vou precisar pensar em alimentos e adequar essas texturas para aquele momento. Mas, Sabrina, não tem que reabilitar? Tem. Só que essa criança precisa construir relação alimentar. Enquanto você está reabilitando, ela precisa ter alimentos que ela tem habilidades, que ela consegue. Eu tenho uma criança de 6 anos que só toma leite. Eu vou colocar, sei lá, uma bolacha na expansão dela. Muito provavelmente ela não vai dar conta. Eu preciso começar pelo que ela já tem relação, pelo que ela já consegue e suporta. Então, a ideia de seleção de alimentos é isso. É envolver todo mundo nessa terapia alimentar e fazer com que essa criança comece a ter boas relações. E é muito legal ouvir isso, Sabrina, porque às vezes os terapeutas precisam entender, muitas vezes, meu Deus do céu, quem tá caindo aqui? As terapeutas precisam entender que não é à toa, não é aleatório que a gente escolhe. É igual escolher fonema para ser trabalhado em criança isso, que tem dificuldade de fala. Né? Tem os profissionais que chegam assim, vamos escolher esse. Cara, mas esse não é agora o momento dele, porque ele tem mais dificuldade nisso, daquilo, de produção, nananã. Enfim, e às vezes eles não entendem que tem todo um estudo por trás disso. E na alimentação também, e parte do princípio, primeiro, que eu não vou partir do mais difícil da criança, porque já é difícil para a criança comer. Se eu escolho logo, tipo, o moleque gosta de crocante, eu não vou entrar com uma sopa, eu não vou entrar com cremoso, porque eu não quero traumatizar a criança, eu quero fazer aproximações para que um dia, né, num breve momento, ela vá comer o pastoso e tal, mas eu não vou começar, tipo, cara, vamos começar já, tipo, tocando terror no moleque, né? Porque em vez de querer, aí o moleque não vai querer nunca mais nem ir, não, aquela mulher lá, não vou mais não, porque é trauma na certa. Né? Então, às vezes, a gente tem que entender essas aproximações, a necessidade dessas aproximações, que nem sempre vão estar rolando. E o profissional experiente, ele tem que entender isso. Que parte do que o estudo do que ele come naquele momento tem todo um fundamento, e eu preciso entender o que ele come, como ele come, o que ele gosta, como ele. Eu falo muito assim, como é que às vezes eu falo assim, grava ele comendo, porque eu não vou trabalhar a parte de alimento. Mas eu vendo no vídeo essa criança comendo, ou traz o alimento aqui, eu vou entender para onde eu vou encaminhar. Tipo, né? Bem, o moleque não tá comendo, ele tá só amassando na boca. Você vê que a comida tá toda, ele não lateralizou a comida não fez bolo alimentar, ele tá amassando com a língua, ele faz aquela força gigantesca para engolir.
Assim, cara, como é que eu vou colocar uma carne, um trem? Isso não vai engasgar, né? Então a gente tem que entender bastante desse processo todo para saber quem é que vai estar cuidando e acompanhando da melhor forma essa criança. Exato. Então, E assim, tem um estudo também interessante que mostra, em adultos, que mostra que adultos seletivos, eles têm grupos de segurança. Então, quando a gente fala que a criança come aquele alimento, ela só come naquele pratinho, é porque a segurança dela tá no ambiente, tá ali no utensílio, não tá no alimento, tá? Então, quando eu tenho alimentos de segurança, quando eu consigo passar isso para os alimentos e eu tenho esse grupinho alimentar, eu preciso respeitar esse grupinho alimentar. Então, a minha expansão, ela sempre vai ser muito próxima disso. Ela nunca vai ser neste nível. Ela sempre vai ser num nível muito próximo a esse grupo. Por isso que muitas vezes os pais têm expectativas que a criança coma alguma coisa, mas isso está muito longe do cardápio dessa criança nesse momento. Então vai demorar para a gente chegar lá. Porque se a e criança muitas come vezes a só gente tem que batatinha entender frita, qual é a resistência, qual grupo, né? Porque às vezes a gente pergunta, cara, é a cor. Tem criança que ela só vai exato. querer comer aquela cor. Então eu posso tentar explorar ao máximo com cores aproximadas do que ela gosta. Ah, é a textura, né? É a crocância, É. E o às vezes assim formato. fica bem Então a gente vai claro, ter que né? escolher de acordo com isso, né? A gente vê, por exemplo, um repertório de que a criança come pipoca, come biscoito de polvilho, come tapioca, come pão e come, sei lá, milho. E aí alguém vem expandir um brócolis. Isso vai demorar muito, muito. Ao invés da gente ir, por exemplo, para uma batatinha frita, que vai ter em qualquer lugar, que é muito mais fácil e que a gente vai conseguir ter acesso rapidamente, incluir essa criança socialmente, é muito próximo do que ela já come. Então é importante a gente olhar para isso e entender que tem que sair desse grupinho e ir para grupinhos próximos até a gente conseguir uma expansão maior. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente tem que ter esse olhar. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta que eu passei aqui. Não, não, foi a Tami mesmo. E aí, tá, a minha criança começou a terapia alimentar com com a sua equipe de referência. Eu espero que esse acompanhamento tenha os pais envolvidos no sentido de oferecer alguma coisa para que alguma atividade ou tarefa, enfim, para esses pais se inserirem em casa, não Então a gente tem. tem que Como é que vai pensar assim, funcionar isso? a criança vem comigo para terapia alimentar 2 vezes na semana. A criança come em terapia intensiva ou em casa ou na escola pelo menos 3 vezes ao dia. Se eu não tenho estratégias sendo passadas, eu não vou conseguir obter êxito na expansão do cardápio. O que é a expansão de cardápio? É a criança comer um alimento novo, introduzir novos nutrientes no cardápio dela, em pelo menos 80% das vezes ofertado. Se ela só come comigo, não é expansão. Então, eu preciso trabalhar em conjunto com a família, em conjunto com a terapeuta de fora, em conjunto com a escola, em conjunto com essa avó, em conjunto com quem come com essa criança. Sem isso, a gente não vai conseguir. E aqui é um ponto importante, Michele, porque assim, normalmente quando a criança vem para uma troca de fala, se a mãe não faz, se ninguém pratica com essa criança vai ficar muito tempo, mas ela vai adquirir o fonema. A alimentação não acontece isso. Se Precisa a de gente muita não tiver frequência, né? participação, Repetição. se não tiver participação, então eu posso construir uma excelente relação. Se em casa chega e o pai fala, se você não comer, você não sai da mesa, nada vai adiantar o meu trabalho. Então, eu preciso da parceria de todo mundo, eu preciso que os pais engajem, eu preciso que isso aconteça. Quando a gente tem todos esses dados, né, análise de alimentos, profissionais adequados e família engajada, o sucesso terapêutico é garantido. É outro, né? É verdade. É muito importante a gente entender isso. Porque realmente o bom alimento ele está ali no dia a dia, quantas vezes na vida, né, e na rotina da criança. Se a gente pegar, eu sempre falo isso, falo sempre para as nossas terapias também. Se a gente pega essa criança, coloca essa criança dentro da nossa sala, tira os pais, deixa ela na sala de espera e depois entrega e fala, nossa, ele foi super bem hoje, cara, bem como?
né? E o que eu posso fazer para aumentar essas possibilidades de evoluções que estão ali, né, em casa. Porque não adianta só falar, olha, ele foi muito bem, nossa, a gente trabalhou com isso. Pode fazer em casa. E aí é o que você falou, sentou na mesa, moleque, você vai comer. Você vai comer Tem o porque pior, você tem que falar comeu assim, se lá, você não tia comer, eu vou Sabrina voltar pra tia falou que você Sabrina. come, tia Sabrina falou que você come, se você come lá, você vai comer aqui também, você só vai levantar da mesa quando você terminar de comer, né? E come o prato todo, porque eu também não quero jogar nada fora. E aí já ferra todo o trabalho que tem. E é importante Ó, a eu vou gente ter a falar, eu acho que premissa. a terapia alimentar é uma das mais difíceis da vida, porque tem que ter uma consistência, uma constância que mata um TDAH, entendeu? É super possível. Eu acho que a gente precisa ter a premissa de que os pais vêm dessa criação, que a gente também veio, né? É frescura, é só ter fome que come, deixa na casa da avó para ver se não come, né? Só sai da mesa quando comer. Então a gente tem que ter essa premissa para entender que a gente vai precisar trabalhar com essas crenças dos pais para que a gente consiga começar a mudar esse ambiente alimentar. É muito comum, Michelle, a gente tem o aprimoramento em alimentação, a gente tem curso, a gente tem mentoria, grupo. É muito comum que os profissionais que vêm até a gente tenham algum filho, algum primo, algum sobrinho. E essa mudança de comportamento, essa mudança de visão, ela gera mudanças na alimentação dessa criança. Então, a partir do momento que a gente para de forçar, a partir do momento que a gente começa a utilizar a criatividade, a aguçar essa curiosidade da criança, a partir do momento que a gente perde, né, esses preconceitos aí da alimentação, a gente facilita muito o ambiente alimentar. E isso vai facilitar com que as boas relações sejam construídas. É, exatamente. E como é importante isso, né? A gente fala hoje muito de capacitação, de conhecimento, e o profissional ele tem que ter essa capacitação adequada e de qualidade, porque senão. E eu acho que o profissional generalista, pensando na fonoaudiologia, podem discordar, mas eu acho ainda que é uma área tão ampla que é muito difícil você ser generalista, né? Eu acho que você vai fazer esse atendimento geral quando você sai da faculdade, até você direcionar bem esse caminho e conseguir descobrir ali qual vai ser, ou que você escolhe ou que a vida te leva. Sempre tem essas duas opções. Você não pode escolher, mas uma dessas duas acontece, né? Então, e eu acho muito importante, eu sempre falo isso, é importante a importância de se capacitar, de estudar, de buscar cursos que são, que tenham todo um embasamento, né, de científico, que é a prática baseada em evidência, e que essa importância em relação aos estudos é essencial, porque é através do que existe de comprovação científica que você vai trazer para a sua prática clínica. Então, sempre quando eu falo de profissionais e convido aqui, são profissionais que eu confio, que eu conheço. Geralmente são profissionais que dão cursos, que ensinam, são professores de algum modo, ou graduação, ou pós, ou profissionais, né, cursos livres, mas são profissionais com seriedade, sérios, que buscam ajudar e ampliar os conhecimentos, né, passar os conhecimentos para que mais crianças sejam alcançadas. E a gente vai vendo isso com o decorrer dos anos. Né? Hoje eu sou a formadora do modelo Denver e eu fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento para que mais crianças tenham acesso ao que a gente sabe que é muito eficaz. Da mesma forma, eu vejo você. Já fiz curso seu, já fiz um curso de alimentação com você e tudo, e a gente sente segurança nisso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você oferece, como é que esses profissionais, como é que esses profissionais vão chegar até você. Perfeito. Eu só vou responder a última pergunta da Ah, Tami tá. antes da gente finalizar para essa parte. Se tem alguma coisa para a gente explicar mais fácil para os pais como que é a questão alimentar, que não é frescura. Tami tem um jeito maravilhoso. Você vai pôr no YouTube, no Instagram ou no TikTok, você vai colocar assim, ó, menina comendo polvo vivo. Aí você vai pegar esse vídeo, você vai mostrar para os pais. E aí você vai perguntar para esses pais se eles comeriam isso. Porque um alimento completamente novo, ele coloca a gente no lugar da criança seletiva.
E aí, às vezes, Verdade. você vai ter Muito nojo, legal. medo, angústia do que aquilo vai ser na sua boca. E você consegue entender o que é uma criança na frente de um prato de macarrão, se ela não come esse prato de macarrão. Ela está sentindo exatamente aquilo ali que a gente sentiu quando a gente viu um polvo vivo sendo mastigado na boca de uma menina. Tá? Esse vídeo é maravilhoso, vale a pena aí a divulgação. Bom, você que quer se especializar, é importante sim que você procure, né, cursos e procure lugares que vão te passar principalmente a prática, tá? A teoria a gente consegue em livro, mas pensar em como vai fazer isso, como você vai conseguir aplicar isso dentro do seu consultório. Hoje a gente tem o aprimoramento em seletividade alimentar, que é só para fonoaudiólogos. Ele tem uma carga horária de mais de 240 horas, se eu não me engano. A gente tem um curso que é o Seletividade Alimentar da Avaliação ao Tratamento. Então, a gente passa por toda a parte teórica e também por toda a parte de tratamento e raciocínio clínico. Esse é voltado para todos os profissionais que querem atuar com alimentação, tá? Ele tem inscrições abertas, tá tudo lá no meu Instagram, vocês vão conseguir. O grupo já está fechado, mas a gente também tem produtos, tá? Então, a gente tem e-books que ajudam aí no raciocínio clínico. A gente tem o baralho, que é uma estrutura e uma ferramenta física para ajudar no dia a dia do consultório mesmo. A ideia é que a gente consiga fazer com que mais profissionais tenham conhecimento em alimentação, mais profissionais consigam atender, porque a demanda é realmente muito alta, né? E ela vem crescendo. Ainda bem que a gente conseguiu agora aprender a diagnosticar isso, para que pequenas Sabrinas não virem grandes Sabrinas com questões alimentares. Tem toda uma relação, né, Sabrina? Entendi porque a área, sabe? Eu tô conseguindo compreender né, aquela, não só teoria, mas a vivência, né? Os exemplos, entendi. Então, basicamente é isso, mas procurem essas atualizações, porque há muitos anos atrás a gente nem sabia o que era isso, né, Michele? Eu fui ter meu diagnóstico com 29 anos. Então, antes eu só me achava um ETzinho. Eu falava, só eu que não como, gente? Todo mundo come, todo mundo gosta de comer, que negócio é esse? Exatamente. Aí prejudico social, né, galera? Vamos comer sushi. Cara, sushi, não vou poder ir pro rolê porque eu não como sushi, né? Como é que eu vou ficar lá, tipo, fazendo o quê, né? Eu te entendo. Sabrina, a Lígia está perguntando, está comentando para a gente fazer, para vocês fazerem também treinamento de pais. A A gente gente tem, passa o dia todo com a criança, e é a verdade, gente né? tem e-book, mas eu vou indicar um perfil de uma amiga, que é a Gi do Maternutri. Ela trabalha com muitos cursos para formação de pais. Ela é incrível, pode ir lá seguir, pode fazer os cursos dela, quem é pai. Ela realmente arrasa e ela ajuda muito, 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 muitas famílias. Além da Aline, tá? A Aline Padovani também trabalha Sim, exclusivamente com famílias. sim, sim. Então, a Aline também tem vários produtos voltados para o treinamento dessas famílias. Em relação ao modelo Denver, também está tendo workshop, vai ser dia 30 agora, de maio e dia 1º, e também é voltado para os pais, para entender, compreender estratégias, técnicas que podem ser utilizadas no dia a dia pelas famílias também. Mas é muito legal a gente poder compartilhar, e eu acho que é essencial também a gente trabalhar com os pais até para trazer um pouquinho desse conhecimento e da necessidade do envolvimento deles, né? Porque na verdade não é só São isso que a fundamentais, gente né? quer. Pronto, é isso. A gente quer inserir eles nesse processo todo de intervenção. E eu sempre falo que quando a família está envolvida e quando a família entende o porquê da intervenção, da necessidade de intervir, né? Tipo, ah, não, isso é frescura. Quando eu falo assim, esse negócio é frescura, você vai ver assim, nossa, o caminho vai ser mais longo, bem mais longo. E quando você vê que o pai fala assim, nossa, mas não, a gente entende a necessidade. A gente vê o engajamento da família tão legal que diferencia bastante até o prognóstico ali, né, em relação à criança. Sim, Tami, para quem é pedagogo também. Vai ajudar bastante nas estratégias da pedagogia, né, da atuação com as crianças de intervenção precoce. Lembrando que é para as crianças pequenininhas ali. Para as maiores não é bem o foco, não é o foco do Denver. Mas se for para criança pequenininha, até uns 6, 7 aninhos, isso, vai dar super certo, vai dar muita ajuda e estratégia para estar fazendo com as crianças.
Thaís, lá da clínica, colocou todos os arrobas aí para vocês seguirem, tá? Legal. As meninas, Ótimo. dos cursos para paz, do nosso. Então, fiquem à vontade. Pode me chamar no direct. Ah, Sabrina, não sei o que eu faço. Me chama lá que eu ajudo também, auxilio para saber de que Pode tal o melhor perturbar ela, porque ela sabe do investimento. assunto. Queria agradecer o espaço, Michele, sempre muito bom para falar. Vim falar de seletividade alimentar, né? Eu acho que é um assunto que ainda não se conhece tanto, então toda vez que eu posso falar, eu pego a oportunidade para vir, para mais gente conhecer. E quero agradecer, então, o espaço que você me deu aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada para quem assistiu, fez pergunta. Espero vocês lá no meu Instagram também. Eu fico bem feliz com o aceite, porque é uma área que a gente vê realmente necessidade e poucos profissionais têm o conhecimento. Então, eu queria muito compartilhar ouvir de profissionais, né, de excelência, o que é o adequado, o que não é, e poder compartilhar esse conhecimento e mostrar onde pode se buscar ajuda. Então, Sabrina, eu queria agradecer demais. Foi muito bom essa troca, foi muito bom conversar com você. Espero que a gente tenha outros encontros, outras parcerias por vir aí, para a gente poder trabalhar juntas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos também que estavam por aqui hoje, ouvindo um pouquinho. Qualquer dúvida pode perturbar ela, que ela é a mulher que sabe da alimentação. E aí a gente vai conversando, tá bom, Sabrina? Obrigada, bom Obrigada a descanso. todos, gente. Beijos, tchau, tchau, boa Tchau, boa noite. noite.